Caros colegas, membros desta Academia, eu peço a vossa atenção. É quase meio-dia desta sexta-feira e a Universidade Portuguesa, contrariamente ao que estava ali dito, não é um comunicado meu, é de toda a Universidade Portuguesa, divulgará para as agências noticiosas e comunicará Portugal a preocupação do que tem sido o financiamento das universidades de há 5 anos a esta parte e preocupações muito mais graves que põem em risco o funcionamento da própria Universidade Portuguesa a partir de 2013, divulgando, de modo muito sintético, um comunicado, Portugal e as universidades. Tem sido, de facto, uma maratona negocial entre a Comissão de Educação e Ciência, entre a tutela, mas, de facto, só uma posição muito concertada e de uma universidade, toda ela unida em torno do que deve ser o papel das universidades, é que, eventualmente, poderá mitigar e ultrapassar, espero eu, cortes que levam, na linguagem mais drástica de alguns colegas da Universidade Portuguesa, levam a que as universidades fiquem abaixo da linha d'água. Portanto, é assim uma língua mais vernacular, mas, de facto, dizia o colega de Coimbra, que os cortes são uma barbaridade. E, portanto, transversalmente, à Universidade Portuguesa, ao meio-dia, e houve universidades que entenderam fechar a universidade das 11 à 1 da tarde. Eu creio que não se justificará, porque o exemplo das universidades tem sido saber fazer conhecimento para que o próprio país e todo um espaço europeu de ensino superior ultrapasse as dificuldades desta crise económica e financeira. Também foi acertado, junto do CRUP, é óbvio que não é uma conferência de imprensa, entre a Academia poderemos ter um pequeno debate, se assim o entenderem, mas não há direito a questões por parte das agências noticiosas. Eu passava então a ler o comunicado. Portugal e as universidades. No momento em que o país está confrontado com um quadro de complexidade e adversidade extremo que condiciona o presente e aprisiona o futuro, importa, de forma muito sintética, explicitar o que fazem as universidades públicas por Portugal e o que Portugal preterá se asfixiar as suas universidades. O que fazemos por Portugal? Ponto 1. As universidades são local de excelência para a formação de recursos humanos altamente qualificados. A qualidade das universidades que integram o CRUP é reconhecida internacionalmente. Ponto 2. As universidades públicas portuguesas são as instituições responsáveis pela formação e qualificação dos estudos profissionais, com intervenção nas áreas técnicas, científicas, artísticas e culturais, essenciais ao desenvolvimento do país. As universidades, ponto 3, constituem a única base sólida em que assenta o sistema científico e tecnológico nacional, sendo decisivas para o seu rejuvenescimento e sustentabilidade, incluindo a financeira. Ponto 4. As universidades possibilitam a articulação entre a criação do conhecimento e as suas concretizações, desde a tecnologia à cultura, desde as ciências às artes. É visível a importância económica dos produtos e das tecnologias desenvolvidas pelas universidades portuguesas, bem como das empresas resultantes do empreendedorismo académico. Ponto 5. As universidades públicas são exemplo de uma gestão rigorosa e eficiente, sem qualquer responsabilidade no aumento do déficit público, num quadro de transparência e pública prestação de contas, anualmente auditadas por entidades independentes. Ponto 6. As universidades públicas geram receitas em paridade com o financiamento estatal. Num número significativo de instituições, a captação de receitas próprias é já superior a 50% dos respectivos orçamentos. Ponto 7. As universidades públicas complementam o quadro da ação social, possibilitando a formação de estudantes de estratos sociais com dificuldades económicas.
Ponto 8. As universidades prestigiam a posição de Portugal no mundo, nomeadamente no espaço de língua portuguesa. O que Portugal perde. A atual proposta de lei para o Orçamento de Estado de 2013, em discussão na Assembleia da República, irá ter consequências altamente nefastas para o funcionamento das universidades. A eventual aprovação da proposta do Orçamento de Estado de 2013, ao reduzir num valor médio de 9,4 as dotações a atribuir às universidades, em comparação com o ano corrente, traz efeitos imprevisíveis e irreversíveis em todo o sistema universitário, inviabilizando o desenvolvimento de atividades essenciais para o seu funcionamento. Recorde-se que o financiamento público das universidades foi já reduzido em 144 milhões entre 2005 e 2012, valor que atingirá os 200 milhões se a proposta de OE 2013 vier a ser aprovada. Sem comentar o gráfico, que eram à parte, de 2010 a 2013, esta universidade verá a sua dotação reduzida em cerca de 10 milhões e a redução efetiva para 2013 que se prevê para a UTAD, como mostra o quadro, é de cerca de 11,6%. Neste contexto, Portugal perderá, ponto 1, educação, afetando o desempenho dos nossos cursos, pois não haverá recursos humanos e materiais que permitam suportar o funcionamento das escolas, das faculdades e dos institutos, com consequências na diminuição da qualificação dos portugueses e da sua atualização ao longo da vida. Ponto 2, investigação, desperdiçando a capacidade e as condições institucionais, humanas, materiais e logísticas que permitem impulsionar e estruturar novos projetos com sucesso, tendo presente o ambiente concorrencial no qual as universidades públicas portuguesas estão obrigatoriamente inseridas. Ponto 3, inovação, impossibilitando a interação com o tecido empresarial e com a malha social, reduzindo de forma adversa a capacidade que as universidades ganharam nos últimos anos neste domínio, bem como a sua contribuição para o desenvolvimento do país. Ponto 4, internacionalização, cortando a dinâmica de atração de estudantes estrangeiros e de participação em consórcios e projetos internacionais, que tem sido a marca diferenciadora da atividade das universidades nos últimos anos. Ponto 5, especialização, impedindo o esforço que as instituições universitárias têm desenvolvido no sentido de cruzar competências instaladas, recursos nacionais e desafios societais, e que permitiria a sua maior especialização e diferenciação internacional e regional. Ponto 6, cooperação, inibindo a crescente projeção das universidades portuguesas no âmbito do espaço da língua portuguesa, perturbando os consórcios, os protocolos e os acordos que têm sido concretizados nos últimos anos, limitando, por isso, uma maior estruturação do espaço da CPLP. Ponto 7, financiamento, impedindo que as universidades mantenham a sua capacidade de angariação de financiamento comunitário e extracomunitário, obtido através da participação e competição em consórcios e projetos internacionais. As universidades públicas portuguesas são uma esperança maior e o mais promissor motor da mudança que Portugal necessita de consolidar para sair da crise. Sem elas, o futuro do país será muito mais sombrio e a soberania nacional, alimentada pela afirmação do conhecimento, ficará diminuída. A absoluta necessidade de evitar a desintegração do sistema universitário português leva a que os reitores, acompanhados por outros dirigentes académicos de todas as universidades públicas portuguesas, se reúnam na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra na próxima sexta-feira, dia 16 de novembro, para fazerem uma comunicação solene ao país. 9 de novembro de 2012. É óbvio. É óbvio que, como foi acordado, não haverá, o comunicado está distribuído, a partir deste momento já deve estar na nossa página da web. A comunicação social tem o comunicado impresso e pode consultar a página. Não há verdadeiramente perguntas e respostas, mas
em função da idiosincrasia de cada universidade, há a possibilidade de, houve universidades que fecharam, mas também há a possibilidade, é óbvio, de termos uma tentativa de debate, se assim o entenderem, porque eu creio que há questões que se levantam e se a Academia entender, eu estarei disponível. Não há ninguém na mesa, eu julgo que também isso foi acordado, mas poderemos, se assim entenderem, questionar a reitoria, as próprias faculdades, as próprias escolas, numa tentativa de dar alguma resposta para esta situação que, de facto, é preocupante e transversal à Universidade Portuguesa. Muito obrigado. Peço desculpa por fechar aqui este final da manhã, mas, enfim, com este comunicado, mas eu creio que todos nós devemos estar unidos na Universidade Portuguesa, porque, se assim fosse, o país só tinha a perder. Muito obrigado e agradeço este aparecimento em peso da Academia, porque a situação é de facto grave. De outro modo, não vos teria chamado, porque neste temos que trabalhar e bastante. Muito obrigado.